Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Vamos ter nesta terça-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Japão contra a seleção do Brasil. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção da Estônia contra a seleção de Moldávia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção de Andorra contra a seleção da Sérvia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção da Espanha contra a seleção da Bulgária. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção da Irlanda contra a seleção da Armênia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção da Itália contra a seleção de Israel. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção da Letônia contra a seleção da Inglaterra. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 4-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção de Portugal contra a seleção da Hungria. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Copa do Mundo a qualificação, temos a seleção da Turquia contra a seleção da Geórgia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe da Chapecoense contra a equipe do Botafogo de São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Paysandu contra a equipe do Remo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Peru, a Liga 1 de encerramento, a 14ª rodada, temos a equipe do Melgar contra a equipe do Alianza Roncano. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do Canadá contra a seleção da Colômbia. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance,
fora com empate, placar exato 2 a 1 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 32ª rodada, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do Avaí. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela coluna primeira A, encerramento da 15ª rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Deportivo Cali. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam, placar exato 2 a 1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção dos Estados Unidos contra a seleção da Austrália. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa, placar exato 2 a 0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção do México contra a seleção do Equador. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1 a 0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.